Reanimação cardiopulmonar em pediatria. Eu sou o professor Samir Schneid e esta é mais uma videoaula que estamos preparando sobre as situações em que o clínico precisa ter algum domínio da emergência, mesmo sendo uma emergência pediátrica. Eu quero dizer, a criança, obviamente, não escolhe o lugar para ter uma parada cardíaca, para precisar de um primeiro atendimento competente. E é sobre isto que nós estaremos discorrendo nos próximos minutos. São informações para clínicos. Pediatric Basic Life Support, da American Heart Association, o guideline desde 2010, depois de 2015, com algumas atualizações, 2019, e finalmente em 2020 com o consenso internacional. Nós somos clínicos e, portanto, nos apoiamos nos ombros desse gigante para tentar enxergar um pouquinho mais longe. Uma palavra sobre as definições de termos que serão utilizados nessa apresentação. Para nós, quando se trata de situações de parada cardiorrespiratória, de emergências, em pediatria, os bebês têm de 1 mês a 1 ano de idade. Isso em função das manobras e dos recursos que eventualmente precisaremos utilizar. E as crianças têm de 1 ano até a puberdade. E os recém-nascidos, os neonatos, desde o momento em que nascem até mais ou menos 1 mês de vida. Vamos abordar inicialmente a questão do recém-nascido. Não estaremos, obviamente, falando sobre neonatologia, intensivismo dentro do hospital. Não. Nós vamos falar sobre aquela situação em que o profissional médico se depara na rua, tendo que atender, tendo que socorrer, tendo que, talvez até melhor o verbo, ajudar, porque o parto é o fenômeno mais natural que existe na história da humanidade. Né? Então, tendo que ajudar neste momento, que pode ser dentro de um avião, esse voo vinha da China para os Estados Unidos e precisou pousar no Canadá, porque o bebê resolveu nascer, ou nem tão longe, em Porto Alegre, um ônibus que saía lá do Leopoldina e a senhora fazia a moça, fazia o pré-natal na Santa Casa e o bebê resolveu nascer no ônibus. Então, o que um médico, um profissional da saúde, um clínico, precisa minimamente dominar sobre essa situação? Claro que, em primeiro lugar, a segurança da cena. Parto tem sangue, e se tem sangue, tem que ter proteção. Vamos entender um pouquinho, então, dos conceitos. É um minuto dourado, um minuto de ouro, o primeiro minuto da vida de qualquer ser humano. Os bebês que respirem e que chorem, normalmente, eles podem aguardar o clampeamento do cordão. Não há pressa. E vejam, apenas 10% das crianças recém-nascidas em ambiente hospitalar vão precisar de suporte ventilatório. E apenas 1% sofre uma parada cardiorrespiratória. Então, nós estaremos falando, nos próximos minutos, exclusivamente, mas sobre 90% das situações. Esse algoritmo completo é para a situação dentro do hospital. Nós vamos abordar apenas esta parte. Aconselhamento pré-natal, briefing da equipe e cheque de equipamento. Ah, mas isso não dá para fazer. Ué, claro que dá para fazer.
é uma situação que oferece a oportunidade para as pessoas interessadas em ajudar, oferece algum tempo. As contrações começam a ficar mais fortes, a dor começa a ficar mais intensa, a bolsa rompe, enfim, mas isso tudo não é uma situação como se fosse uma parada cardíaca, não. Nós podemos organizar quem vai ajudar, nós podemos ter uma noção de se a criança está a termo ou não, se é o primeiro parto ou não, e dentro dos recursos disponíveis, verificar o que nós temos de equipamento. Eventualmente, um ônibus, um avião pode ter uma caixa de primeiros socorros, né, com alguns recursos. Ok, nasceu. 1 minuto. É aqui o nosso foco. Primeiras 3 perguntas. A gestação é a termo? A segunda pergunta, a criança tem um tônus normal, né, como na imagem? Ela chora, respira normalmente? São essas 3 perguntas que nós precisamos ter em mente nesse momento. Se sim, a criança permanece com a mãe. Ela volta para onde ela veio, né, para os cuidados de rotina. Procure aquecer e manter a temperatura normal. Então, assim, seca a criança e cobre com o que tiver ali de tecido quente. Uma touquinha ajuda para a criança não perder calor. Procure posicionar as vias aéreas e aspire secreções se necessário. Apenas se necessário. Seque a criança. Né? Seque a criança, isso é importante. E continue avaliando. Se porventura houver muita secreção ou a criança não responder positivo para aquelas 3 primeiras perguntas, está com tônus diminuído e tem muita secreção, nós podemos utilizar a perinha de borracha, se houver, é claro, para aspirar secreções no nariz e na boca. E, muito importante, secar a criança com compressas ou com o que houver no local. Manter essa criança bem sequinha é importante. E o calor da própria mãe, né, com uma touquinha, nada melhor para começarmos o nosso primeiro minuto de vida. O clampeamento retardado do cordão, por mais até de 30 segundos, está indicado para recém-nascidos a termo e para prematuros também. É uma recomendação classe 2, indicada 2A, provavelmente útil, com um nível de evidência C, com dados limitados. Exceto o clampeamento tardio para recém-nascidos de alto risco ou se houver necessidade de reanimação. E assim se encerra a apresentação, nesta apresentação, a parte que trata dos neonatos. Entramos na questão dos bebês e das crianças, a RCP pediátrica propriamente dita. Aí está um bebê, né? Esse ser humaninho. Uma criança. Muito bem. Do ponto de vista de causas externas de mortalidade, esse gráfico mostra. Deixa eu pegar o meu laser. Esse gráfico mostra, né, que os acidentes de automóvel, que é essa parte em preto, são a principal causa de mortalidade. E o fato é o seguinte: depois aqui o afogamento, queimaduras, que seria ser estracejado assim, né, as queimaduras, importante também, situações de asfixia, sufocação, também outra causa importante de mortalidade, assim, por causa externa nas crianças, e depois outras lesões em geral. Aqui são os países. Então, o problema da criança é que, fora as causas externas, na maioria das vezes, uma das causas mais importantes é a insuficiência respiratória. E
Se nós conseguimos manejar adequadamente a insuficiência respiratória, nós conseguimos impedir que a criança evolua para a parada cardíaca. Quando o coração da criança para, até então o prognóstico não era tão ruim. Pelo contrário, agora o prognóstico com o coração parado, a parada cardiorrespiratória em pediatria, tem um prognóstico mais reservado. Por isto, a prevenção em pediatria é fundamental. A prevenção, né? Usar a cadeirinha, enfim, a prevenção, conhecer. Nós temos uma outra aula que a gente vai apresentar sobre a situação de engasgo nas crianças, conhecer os riscos, quais são os alimentos, ou com o que as crianças, nem sempre são alimentos, com o que as crianças se engasgam. Tá? Então, prevenir é fundamental para evitar a parada cardiorrespiratória. Inicialmente, é importante esclarecer que estaremos falando, daqui para diante, sobre a reanimação cardiopulmonar por socorristas profissionais. Os estudantes de medicina, essa aula é voltada para eles, obviamente não são profissionais médicos, eles estão em formação, mas eles estarão sendo apresentados aqui a alguns conceitos que são específicos dos profissionais. Inicialmente, o algoritmo de parada cardíaca em pediatria para socorrista único. Então, o cenário pouco provável de haver um único socorrista. Este algoritmo, não se preocupe, ele está em inglês, nós vamos trabalhar elemento gráfico a elemento gráfico. Vamos trabalhar ele completinho. Em primeiro lugar, verifique a segurança da cena. Em primeiro lugar, sempre, gente, isso é importante. Verifiquem a segurança da cena. Choque elétrico, a máquina de lavar roupas, o piso molhado, o bebê engatinhando, né? Desliga o disjuntor, desliga da parede, tá? Para depois tocar. A vítima está não responsiva. Peça ajuda para quem estiver por perto, né? Se tiver alguém por perto. Ative o sistema de resposta de emergência via celular, caso não tenha ninguém que atenda aos seus pedidos, seus gritos por socorro. Tá? Então, pega o celular, coloca no Viva Voz e confirme se a criança não respira ou se apresenta apenas respiração agônica. Né? A criança está com aquelas respiraçõezinhas sem ritmo, com talvez alguns roncos, indicando que acabou de parar. Né? E cheque o pulso. Tudo isto, verificar a respiração e o pulso é feito de forma simultânea. Durante 10 segundos, no máximo. Consegue sentir o pulso? Vejam, a expressão com certeza. Né? Então, essa que é a pergunta a ser respondida pelo profissional da área da saúde. E notem, nós estamos com o celular no Viva Voz, fazendo a chamada, ou tem alguém que foi buscar ajuda. Para verificar a respiração em crianças, essa é a técnica. Uma mão na fronte, a outra mão sob o queixo, num movimento único, inclina a cabeça e eleva o queixo e, simultaneamente, observa o tórax. Logo em seguida, esses dois dedos vêm aqui para a região carotídea, a gente tem uma outra imagem que vai mostrar direitinho, para, enquanto está observando o tórax, a via aérea está aberta, a gente também está sentindo o pulso. 10 segundinhos. Se for um bebê, menos de 1 ano, a gente usa, porque os bebês têm um pescocinho muito curto, então a gente usa o pulso braquial. Também a mão esquerda está aqui tentando manter a cabeça de forma que as vias aéreas fiquem numa posição neutra. E estamos observando atentamente o tórax do bebê para observar movimentos respiratórios normais, não os movimentos agônicos, que não são considerados como respiração normal, pelo contrário, são considerados como a respiração agônica, em inglês eles chamam de gasping, é considerada um sinal
É considerado um sinal de parada cardíaca que acabou de acontecer. Na criança, palpando o pulso carotídeo. Caso, vejam, uma situação para o profissional da área da saúde, que avalie a cena e, assim, suspeite de uma forma consistente de lesão na coluna cervical. Como seria uma suspeita consistente, assim? A criança mergulhou na piscina e a piscina estava rasa pela metade. Alguém tinha esvaziado, ela bateu com a cabeça ou foi atropelada. O automóvel bateu na coxa da menina e a menina então bateu com a cabeça na tampa do automóvel ali no lado, né? Enfim. Então, obviamente, nessas circunstâncias específicas, há um risco que gira em torno de 4% de lesão da coluna cervical. Portanto, nós temos 96% mesmo depois de totalmente investigada dentro do hospital, né, 96% de não haver lesão. Mas o profissional da área da saúde, neste cenário, ele deve tentar ver se, abrindo a via aérea com a manobra de tração da mandíbula, que vocês estão observando aqui, a criança assume uma ventilação normal. Se, abrindo a via aérea, a criança não passar a ventilar normalmente, nós vamos proceder à abertura da via aérea, porque a criança que não respira vai morrer. 100% vai morrer. E nós temos aqui 96% de chances, né, de ter de não haver lesão, contra 4% de chances de haver lesão. Claro que é grave, é muito grave a lesão. Mas o fato é que esta é a orientação da American Heart Association para este cenário. Então, vejam, o slide anterior, ele estava, na verdade, mostrando o controle. Ela estava fazendo o controle da coluna cervical. E aqui o profissional está exatamente fazendo a tração da mandíbula. E esse movimento, pegando aqui o ângulo da mandíbula e tracionando para cima, a mandíbula está ligada, tem ligamentos que vão até o osso ióide, e do osso ióide tem outros ligamentos, o ligamento ioepiglótico é um deles, por exemplo, que vai até a epiglote. E esse movimento, portanto, além de elevar a língua, ele abre a glote e permite que a criança, caso ela tenha drive ventilatório, passe a ventilar espontaneamente. Se não houver, nós vamos ter que fazer a ventilação e aí eles vão ter que abrir a via aérea com a técnica convencional. Bem, se depois desse procedimento inicial a criança apresentar respiração normal e tiver pulso com certeza, o que o socorrista deve fazer? Ative o sistema de resposta de emergência, se já não foi feito, e retorne para a vítima e monitore até a chegada dos socorristas de emergência. É claro que se a gente estiver com o celular no Viva Voz, a gente não vai retornar para a vítima, a gente está com a vítima. E aí a gente vai conversando lá com o médico regulador, né, do SAMU, ele vai explicando o que a gente pode fazer, quanto tempo vai demorar, qual é o endereço, ele vai querer saber. O importante aqui é não desligar o celular enquanto a telefonista auxiliar de regulação médica ou o próprio médico regulador ou a médica reguladora não autorizarem. Bom, agora vamos começar a ver uma situação um pouquinho mais séria. A criança não respira normalmente, mas tem pulso. Portanto, a gente está numa parada respiratória. Forneça a respiração de resgate, uma ventilação a cada 1001, 1002, 1003, né, segundos. Ou a cada, ventilou e conta 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ventila 5 segundos. Isto vai dar aproximadamente de 12 a 20 ventilações por minuto. Mas o importante é vocês gravarem uma ventilação a cada 3 a 5 segundos. Uma criança menor vai fazer, obviamente, a cada 3 segundos. Uma criança maior, a cada 5 segundos. Notem,
Se o pulso permanecer, então a gente faz, e isto está definido que é indefinido. Entende? Nós não sabemos exatamente aqui, mas tu está sozinho, né? Tu não tem como ficar ventilando e vendo o pulso ao mesmo tempo. Então, tu faz algumas ventilações, porque se tiver alguém para te ajudar, ou se vocês estiverem no hospital com o monitor, vocês estão observando a resposta no monitor. A criança está respondendo, está melhorando a frequência cardíaca à medida que a gente está ventilando. Mas se vocês estiverem sozinhos, vocês vão fazer algumas ventilações, né? Umas 10 ventilações, vamos dizer, né? E aí vocês vão parar para checar o pulso. Se o pulso estiver com uma frequência maior do que a frequência do segundo, é porque nós estamos com mais do que 60 batimentos por minuto. É sinal que a criança está respondendo bem. Segue com as ventilações de resgate apenas e checando o pulso a cada 2 minutos. A gente vai ver logo a seguir. Se por outro lado a frequência cardíaca estiver a menos, numa velocidade inferior à velocidade do segundo, é porque a criança tem, ninguém vai contar 1 minuto para ver qual é a frequência cardíaca aqui. Então, é observar, sentir o pulso. Está menos do que 1 segundo, nós vamos ter que iniciar RCP, reanimação cardiopulmonar. Mas a criança tem pulso, sim, ela tem pulso. Ela tem pulso, mas para crianças, especialmente para os bebês, uma frequência abaixo de 60 por minuto indica a necessidade de compressões. Ative o sistema de resposta de emergência, se já não foi feito, após 2 minutos. Então, a gente pode ir contando, né? Ventila, 1001, 1002, 1003, ventila, 1. E conta de novo, 1001, 1002, 1003, ventila, 2. 1001, 1002, 1003, ventila, 3. E assim a gente vai tendo uma ideia de quando vai completar 1 minuto. E aí inicia novamente a contagem até completar os 2 minutos, quando tem que parar para checar tudo novamente, checar pulso novamente. Continue com a respiração de resgate, vai checando o pulso a cada 2 minutos. Se não houver pulso, inicie RCP, ou, obviamente, se a frequência diminuir de 60 por minuto, com sinais de má perfusão. Ou seja, a criancinha está com as extremidades cianóticas, a criança está pálida, extremidades frias, sinais sudorética, sinais de má perfusão. Obviamente a criança não está chorando, não está se movimentando, não está falando. Aqui é uma imagem mostrando o socorrista fazendo ventilação boca, nariz, boca. Então, para bebês, a gente faz a ventilação dessa forma. Uma mão na fronte, a outra mão sob o queixo e ventila junto o nariz e a boquinha da criança. As ventilações em pediatria são fundamentais. São muito importantes. Isso é uma informação assim, que é fundamental para o socorrista. Se está atendendo uma criança, ventilar a criança é fundamental. No caso da criança, propriamente dita, a ventilação pode ser boca a boca. Não precisa pegar o nariz, se for uma criança um pouco maior. Então, os dedos vão deslizar para cá, ela vai fechar o nariz, porque senão a ventilação vai sair pelo nariz. Então, ela fecha o nariz e faz como faria no adulto. E notem, está abrindo a via aérea, hiperestendendo um pouquinho a coluna cervical para abrir a via aérea. Os bebês têm uma questão específica. O bebê, se a gente hiperestender demais a coluna, o pescoço, a gente estica um pouquinho demais a traqueia e pode fechar a via aérea. Então, o bebê, a gente tem que procurar a posição neutra, a posição em que a gente consegue o máximo de expansão do tórax com o mínimo de pressão para ventilar. E a regra aqui não é hiperventilar, não. A regra aqui é ventilar apenas o suficiente para expandir o tórax de forma visível.
Se precisar iniciar RCP, veja, a criança inconsciente, dá para observar um pouquinho de cianose aqui nos lábios, na orelhinha. Né? Aqui alguém já abriu a fraldinha, né, para a gente poder enxergar melhor o abdômen. E a criança é absolutamente hipotônica. Tá? Então, uma mão na fronte e com 2 dedos abaixo da linha dos mamilos, bem na linha média do bebê, a gente vai começar as compressões. Notem, precisamos ter equipamento adequado. Olha o tamanho da máscara que vai ser usada no rosto desse bebê. Olha a hipotonia aqui. Né? Olha a importância da gente abrir um pouquinho a via aérea. Na criança, se o socorrista for grande e a criança pequena, ele pode fazer as compressões com uma mão. Tá? A outra mão aqui na testa. Se a criança for grande e o socorrista pequeno, pode usar as 2 mãos como usaria normalmente se fosse um adulto. 30 compressões para 2 ventilações. São 5 ciclos de 30 compressões para 2 ventilações. Vai estar fechando aproximadamente 2 minutos de reanimação. Bom, vejam. E agora? A criança não respira ou tem uma respiração agônica apenas, o gasping, e não tem pulso. A pergunta é, isto para quando o socorrista é único. O colapso foi súbito e testemunhado, né? ou temos um colapso súbito testemunhado? Essa é a pergunta. Né? Sim, a criança caiu na nossa frente aqui, eu estou sozinho, esperando, sei lá, o meu filho que vai sair do colégio, e tem essa criança que está correndo para um lado para o outro, daqui a pouco ela cai, eu até pensei que tropeçou, cheguei perto, chamei, a criança não responde. Né? Foi um colapso súbito testemunhado e eu estou sozinho, socorrista único. Ative o sistema de resposta de emergência, se já não foi feito, e vá buscar um desfibrilador, também conhecido como desfibrilador externo automático. Mas a palavra-chave aqui é desfibrilador. Tá? Porque o que acontece aqui? Essa criança ela está num cenário onde, do ponto de vista de probabilidade pré-teste, vamos falar assim, bayesiano, né, a probabilidade de um evento semelhante ao que acontece nos adultos aumentou. Ou seja, existe uma probabilidade maior dessa criança ter, sei lá, uma canelopatia, né? Uma doença dos canais, né? Um distúrbio de condução, um QT longo familiar, alguma coisa que propiciou uma arritmia cardíaca e ela está fora do contexto das crianças, que é o contexto da asfixia, né? Da bronquiolite, da asma, das questões que envolvem a dificuldade com a respiração. Ela pode estar apresentando uma parada cardíaca e esta vai ser a chance dela. Ela pode estar apresentando uma parada cardíaca como se ela fosse um adulto, por uma arritmia, uma fibrilação ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Então, nós vamos precisar do desfibrilador. Existe agora, pelo consenso internacional, a possibilidade da gente reanimar essa criança e trazê-la sem aguardar o desfibrilador. Tá? Existe uma nova orientação que abre esta possibilidade de vermos reanimando, porque a criança pequena, especialmente, tu pode trazer no colo e vir reanimando, né? Em vez de ficar aguardando a chegada, que pode demorar, né, de um desfibrilador. Bom, se não foi um colapso súbito testemunhado, né, nós não precisamos nos preocupar tanto com a questão do desfibrilador. Nós vamos começar a reanimação cardiopulmonar, estamos sozinhos, iniciamos ciclos de 30 compressões e 2 ventilações, use uma relação de 15 para 2 se houver um segundo socorrista, ou quando ele chegar, aí a gente vai passar a fazer 15 compressões para 2 ventilações. Portanto, para completar, naturalmente, para completar 2 minutos, nós vamos precisar de 10 em vez de 5. Nós vamos precisar de 10 ciclos.
use o desfibrilador tão logo esteja disponível. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre essa questão. Após cerca de 2 minutos, se ainda sozinho, ative o sistema de resposta de emergência e providencie o DEA. Tudo está girando em torno do desfibrilador, né? Se ainda não foi feito. Tá? O DEA vai analisar o ritmo. O ritmo é chocável? Sim. Se o ritmo for chocável, dê um choque. Depois do choque, inicie a RCP imediatamente. Nós vamos conversar bem direitinho sobre esse choque. Tá? Reinicie a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até que o DEA solicite para checar o ritmo. Então, aqui é assim, o desfibrilador automático tem um cronômetro. Ele vai avisar para se afastar, né? Afastem-se, analisando o ritmo. Quando ele falar isso, é porque completou 2 minutos. Né? Se completar esses 2 minutos e a gente já estiver fazendo o 7º ciclo de 30 para 2, a pessoa que está socorrendo sozinha, significa que ele está indo muito rápido. Se ele estiver fazendo ainda o 4º ciclo, significa que ele está indo muito lento. Uma maneira também da gente calibrar. Né? E quando o DEA fala afastem-se, analisando o ritmo, ele analisa o ritmo e diz assim, choque não indicado, inicie RCP, é porque ele está falando para o leigo. Como o leigo não palpa o pulso, a palpação do pulso, como a gente viu ali, é uma orientação para aqueles profissionais treinados, né? Como o leigo não palpa o pulso, ele manda o leigo voltar a fazer RCP. Ele vai parar de fazer RCP se a criança começar a se mexer. O profissional da saúde treinado, ele pode checar o pulso. Tá? Ele pode checar o pulso. Sabendo que o pulso nessas situações, mais tarde a gente vai comentar, pelo consenso agora publicado em 2020, no dia 21 de outubro, o pulso ele não é um recurso diagnóstico 100% confiável mesmo para profissionais da saúde treinados. A gente volta a esse assunto. Então, continue até os provedores de suporte avançado de vida assumirem ou a vítima começar a se mexer. Então, dá o choque e vai fazendo a RCP. Tá? Sobre a desfibrilação externa automática. O uso, aqui nós temos uma atualização de evidência do consenso de 2020. O uso do desfibrilador externo automático em bebês com parada cardíaca no pré-hospitalar. Tá? Parada cardíaca no pré-hospitalar. Português. Né? Vejam, a gente está no aeroporto. Olha, minha criança, o que houve, meu filho? Meu filho, a criança subitamente desfaleceu. Né? Ou levou um choque. Né? Sei lá, pegou o carregador do celular, botou na boca, enfim. Né? A criança, o bebê, subitamente desfaleceu. Nós vamos sair atrás de um DEA. Alguém vai ir atrás do DEA. Alguém vai ir atrás, daqui a pouco, da Andrea. Então, a palavra mais adequada nesse cenário é desfibrilador. E vejam, mesmo nesta imagem, a gente sabendo que o DEA, né, em São Paulo eles falam DEA, aqui é que a gente fala DEA. Né? Então, essa sigla ela é confusa. E aqui tem uma chave, enfim. Notem, mesmo que vocês não falem holandês, a gente olha essa imagem e a gente percebe que aqui deve ter algo, né, que lembre algo semelhante com um desfibrilador, que é o nosso, em inglês aqui, desfibrilador externo automático. Mas tem um ícone, tem a palavra desfibrilador escrita de forma bem clara. Está aqui, estamos com o DEA na mão, não estamos defendendo marca nenhuma, é importante. Como nós temos um bebê, nós vamos ter que usar o atenuador de dose. Nós vamos ter que utilizar o atenuador de dose. E notem, o bebê, daqui em cima, amarelinha, colocada atravessada
no dorso, nas costas, por cima da coluna mesmo, porque a coluna vertebral da criança pequenininha, do bebê, obviamente não vai ter como bloquear assim tanto a passagem dos elétrons, e o cor-de-rosa aqui na frente, no pré-córdio. Tá? Se for uma criança um pouco maior, que permita uma distância entre um eletrodo e o outro maior do que 3 centímetros, a gente pode colocar na posição anterolateral mesmo, sem problema. Isso aqui, obviamente, são eletrodos adesivos. Tá? Então, é importante. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão. Quando que nós vamos usar os eletrodos pediátricos com atenuador de dose? Para crianças com menos de 8 anos, tá? Ou aproximadamente 25 quilos. Tá? Sendo que se for bebê a gente vai posicionar dessa forma, e se for uma criança um pouco maior a gente vai posicionar anterolateral, o clássico normal. Para o tratamento no pré-hospitalar da fibrilação ventricular ou da taquicardia ventricular sem pulso, a TVSP, em bebês, o método recomendado para a entrega do choque, de acordo com o dispositivo, está listado em ordem de preferência abaixo. Então, assim, preferência por um desfibrilador manual. Não tem desfibrilador manual que tu possa ajustar a dose. Usa um DEA com atenuador de dose. Não tenho desfibrilador externo automático com atenuador de dose. O American Heart não coloca como sendo o ideal, mas também não diz que não é para usar, pelo contrário. Tá? Use o DEA sem atenuador de dose mesmo. Tá? Então, o método recomendado para entrega de choque de acordo está listado. Tá. Se houver qualquer demora para disponibilizar o dispositivo preferencial, o dispositivo que estiver disponível deveria ser usado. Isto é do consenso internacional agora, de 2020. E, na verdade, não mudou. Né? Isso é o mesmo. Os algoritmos, aqui é importante, ó, os algoritmos do DEA, que nós vamos usar, deveriam ter demonstrado alta sensibilidade e especificidade para detectar ritmos chocáveis em bebês. Tá? Então, é isso. Preferência para o desfibrilador manual, onde nós vamos ajustar a dose. Então, primeiro tem que configurar aqui para selecionar doses pediátricas, usa esse botão, e depois tu vai ajustar exatamente em 2 joules por quilo. Um bebê de 4 quilos, 8 joules. Né? E o próximo choque, ele vai ser, se for necessário, claro, vai ser de 4 joules por quilo. Então, vai duplicar a dose. Sendo que os próximos choques ainda podem ser aumentados gradativamente até um máximo de 10 joules por quilo, sendo que, obviamente, uma criança, né, não deverá ultrapassar a dose do adulto, que é 200 joules por quilo. Tá? Se o ritmo não for chocável, reinicie a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até que o desfibrilador solicite para checar o ritmo, continue até os provedores de suporte avançado de vida assumirem ou a vítima começar a se mexer, que é o critério do leigo. Mas é também o nosso critério, é claro. Se a criança começar a se mexer, a gente para as compressões, né, para a RCP. E aqui termina para um socorrista. Agora nós vamos trabalhar a situação com 2 socorristas. Né? O algoritmo vai ser visto elemento gráfico por elemento gráfico. Começa sempre com a segurança da cena, naturalmente. A vítima está não responsiva, peça ajuda para quem estiver por perto. Então alguém vai estar ligando para o SAMU. O primeiro socorrista, lógico, permanece com a vítima e o segundo ativa o sistema de resposta de emergência e vai buscar o desfibrilador e o equipamento de emergência. O desfibrilador e o equipamento de emergência, ou seja, uma bolsa, uma máscarazinha de tamanho adequado para a gente poder, então, ventilar, porque a ventilação da criança é fundamental. Né?
Se for um colapso súbito, funciona como o adulto, ou seja, vai precisar do desfibrilador. Mas se não for um colapso súbito, esse equipamento de emergência é fundamental. Confirme se não respira ou se apresenta apenas respiração agônica. E cheque o pulso simultaneamente. Enquanto está vendo a respiração, está vendo o pulso. Durante 10 segundos, não vai ficar mais do que 10 segundos. Consegue? A pergunta é, sentir o pulso com certeza? Respiração está normal e tem pulso. Pô, mas a criancinha está em coma, né? Porque ela não está respondendo. Monitore até a chegada dos socorristas de emergência. Sem respiração normal, mas tem pulso, está em parada respiratória. Forneça respiração de resgate, uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, mesma coisa. Cerca de 12 a 20 ventilações por minuto. Bom, agora nós temos alguém para nos ajudar. Tá? Esse colega, esse amigo, esse conhecido, essa outra pessoa, ela pode ficar palpando o pulso braquial do bebê, ou o pulso femoral da criança, ou o pulso carotídeo, né? Se a criança está com muita roupa, está difícil de pegar ali embaixo o pulso femoral, e ela vai estar monitorando. A frequência cardíaca está subindo, está respondendo bem. Está acima de 60 por minuto, está bem, segue as ventilações de resgate. Vamos marcar agora 2 minutos a partir daqui. Se, por outro lado, a frequência cardíaca está diminuindo, a criança está ficando progressivamente mais bradicárdica e com sinais de má perfusão, nós teremos que iniciar a RCP, ou seja, compressões torácicas. Ative o sistema de resposta de emergência, já não foi feito, após 2 minutos. Continue com a respiração de resgate, cheque o pulso a cada 2 minutos. Se não houver pulso, obviamente, inicie RCP. Daí vai lá para a caixa de ação RCP. Bom, as técnicas para ventilação. Falamos acima na técnica boca a boca, boca a nariz. Agora tem material, tem equipamento. Então nós vamos usar uma máscara de tamanho adequado. Crianças têm o rosto que varia muito de tamanho. No mínimo, uma caixa de emergências para socorro, que envolva socorro de crianças, tem que ter pelo menos 5 tamanhos diferentes de máscaras. As pequenininhas para os bebês e a criança que varia tanto, imagina, de 1 ano até 12, 13 anos, ela vai variar. Né? Então, aí nós vamos ter que ter máscaras pelo menos uns 3, 4 tamanhos diferentes. Tá? O C e o E. Notem os dedos bem afastados, um dos dedos atrás do ângulo da mandíbula. Se juntar todos os dedos, a gente aperta a língua e fecha a via aérea para a ventilação. Então, os dedos têm que estar afastados, um dos dedos vai atrás do ângulo da mandíbula, porque aqui tem um vetor assim, outro vetor assim, e o conjunto todo está abrindo e perestendendo a via aérea. Tá? As bolsas máscaras, ou bolsas máscaras, ou unidade, bolsa, válvula, máscara, ou, no caso, sem defender marca nenhuma, mas aqui nós temos um Ambu. Né? Então, o Ambu é uma marca. Tá? Essa é uma unidade bolsa, válvula, máscara da marca Ambu. O extensor, em pediatria, vai ser ligado no fluxômetro, o extensor de oxigênio, vai ser ligado no fluxômetro, e nós vamos abrir esse fluxômetro, né, a 10 litros por minuto. Para uma criança maior, podemos usar até 15 litros por minuto. Entre 10 e 15 litros por minuto. A bolinha ali, né? Aqui, então, em pediatria, nós temos que ter tamanhos diferentes das bolsas. Em geral, para bebês e até mesmo para neonatos, tem se utilizado as bolsas de 500 ml. Para as crianças, se utiliza uma bolsa de 1.000 mililitros. E para adultos, o tamanho padrão é 1.600 mililitros. A válvula, aqui nós temos uma válvula que é conhecida como válvula boca de peixe.
Esta válvula é a válvula que todo ambu tem. Mas alguns ambus têm, além da válvula boca de peixe, tem a válvula limitadora de pressão. Nesses ambus, onde houver a válvula limitadora de pressão, para crianças e para bebês, ou seja, em pediatria, ela, a válvula Popov, também conhecida como Popov, ou válvula limitadora de pressão, deve estar na posição aberta, sempre, tá? Sempre na posição aberta, a menos que a criança esteja com o tórax tão pesado, está entubada, né? E a gente está tentando ventilar com a máscara, não está conseguindo, a gente poderia fechar a válvula e tentar ventilar com muito cuidado, para, logicamente, evitar o barotrauma. Mostrando a técnica do C e do E, quando a pessoa está ventilando sozinha, e mostrando a técnica do duplo C, duplo E, quando nós temos um outro socorrista que está exercendo as compressões na bolsa. Sempre apenas o suficiente para fazer o tórax expandir de forma visível. Tá? E procurando abrir a via aérea e hiperestender um pouquinho o pescoço. Sem respiração ou respiração agônica apenas e sem pulso. Voltando então, na mesma situação anterior, só que agora é mais de um socorrista. RCP, primeiro socorrista inicia RCP com relação, lógico, 30:2, 30 compressões para 2 ventilações. O segundo socorrista chega, use uma relação então, quando chegar o segundo socorrista, de 15 compressões para 2 ventilações, tá? E use o desfibrilador tão logo esteja disponível. Vejamos, notem, aqui nós estamos com 2 socorristas profissionais da área da saúde atendendo um bebê em parada cardiorrespiratória. Este está fazendo as ventilações e aqui nós estamos utilizando a técnica dos 2 polegares, mãos circundantes. Os polegares estão posicionados abaixo da linha média, abaixo da linha mamilar, bem na linha média. Quando a criança é pequenininha, o bebê é pequenininho, a gente pode colocar um polegar em cima do outro. E as mãos estão, então, circundando o tórax. Aqui tem um apoiozinho, um coxinzinho embaixo dos ombros, porque a cabeça do lactente ela é grande em relação ao tórax. Então, se nós não utilizarmos esse coxim, a cabeça fica fletida, tá? E ela não pode ficar nem hiperestendida demais e nem fletida, para que as vias aéreas permaneçam abertas. Senão, o gás que nós estamos colocando vai para o estômago. Isto vai ser ruim, vai distender o abdômen, vai diminuir a incursão do diafragma, vai prejudicar a ventilação e vai aumentar o risco de regurgitação e aspiração. Tanto a técnica com uma mão como com 2 mãos pode ser utilizada para realizar compressões torácicas em crianças. Agora, vejam, Consenso Internacional 21 de outubro de 2020. Os dados são insuficientes para fazer uma recomendação a favor ou contra a necessidade de apertar a circunferência do tórax ao executar a técnica das mãos circundantes 2 polegares para compressões torácicas externas em bebês. Então, já que vocês estão atrapalhados, deixa com a gente que nós vamos tomar conta dessa situação. O DE analisa o ritmo? Ele é chocável? Sim, é um choque. Reinicie a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até que o desfibrilador solicite para checar o ritmo novamente. Continue até os provedores de suporte avançado de vida assumirem ou a vítima começar a se mexer. Se o ritmo não for chocável, reinicie a RCP imediatamente por cerca de 2 minutos, até que o DEA solicite para checar o ritmo e continue até os provedores de suporte avançado de vida assumirem ou a vítima começar a se mexer. É relativamente simples, né? Bom, se vocês
o aparelho falou, analisando o ritmo não chocável, inicia RCP, vocês são profissionais da saúde, vocês foram ver o pulso. A criança está com pulso, mas permanece inconsciente, ventilando espontaneamente, porque se ela não estiver ventilando, você tem que deixar em posição de resgate para seguir fazendo as ventilações. Mas se ela estiver inconsciente, com pulso e ventilando normalmente, a gente pode, primeiro, deixando os eletrodos do desfibrilador automático colocados, não se retira os eletrodos, que depois eles não grudam mais. A gente não sabe se ela fibrilou uma vez, não sabe, não vai fibrilar novamente. Então a gente deixa, pode até desligar o aparelho se quiser, né? Mas deixa os eletrodos. E aí nós podemos colocar a criança em posição de recuperação. Tá? Caso ela vomite, ela não vai aspirar. E assim, pessoal, nós estamos encerrando. RCP de alta qualidade significa frequência de 100 a 120, em torno de 110 por minuto, uma profundidade mínima das compressões de 1/3 do diâmetro do tórax, cerca de 4 centímetros nos bebês e 5 centímetros nas crianças. Isso é para ter uma noção, obviamente ninguém vai andar com uma régua para ver, né? Vai ter uma ideia, né? Bom, permita o retorno completo do tórax após cada compressão, isso é importante. Minimize, isso é muito importante, as interrupções nas compressões torácicas e evite ventilações excessivas. O nosso objetivo é isso, é reanimar uma criança que volta para casa, que vai ser um adulto saudável, que vai ler, que vai aprender, que vai estudar, como todo mundo tem o direito. Certo? Esta videoaula foi sobre RCP em pediatria. Nós somos do Laboratório de Ensino por Simulação, o LabEnsim, que eu criei aqui, projeto meu, na Faculdade de Medicina, na FAMED, da Universidade Federal de Pelotas, o FEPEL. E por que a gente faz isso? Nós fazemos isso porque educar é o nosso porquê. Obrigado e até a próxima videoaula.